Então, tá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado por estar presentes. Hoje, dias 4 de junho de 2021, temos o prazer de apresentar o nosso palestrante, o professor Matheus Eduardo, professor da CAS, né, da UTF aqui, do campus Pato Branco, tá? Que hoje nos vai apresentar sobre uma introdução às álgebras com identidades polinomiais, tá? Muito, desde já eu agradeço a participação do professor Matheus e de todos vocês por estar hoje, sexta-feira à noite, aqui nos acompanhando para um evento mais de MateWeb. Então, a continuação, vou dar a palavra para os alunos André e Luiz. André e Luiz, por favor. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos, em especial do professor Matheus. Iremos falar um pouco sobre seu currículo. Matheus Eduardo Salomão é licenciado em Matemática pela UTFPR, Campus Pato Branco. Em 2014, concluiu seu mestrado em Matemática pela UFSCar em 2016 com o título Uma Introdução às Identidades Funcionais sobre a Álgebra de Matrizes Triangulares Superiores. Atualmente é doutorando em Matemática pela UFSCar, atuou como professor do Magistério Superior Substituto na UTFPR, Campus Pato Branco, entre 2016 e 2017. Passo agora a palavra para o professor. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade aos organizadores, professor Ivan, Maicon, aos acadêmicos André e Luiz Fernando. E hoje, então, eu vou falar um pouco a respeito de álgebras com identidades polinomiais. Então, vou compartilhar aqui minha apresentação. Bom, então, a gente chama, pessoal, uma álgebra com identidades polinomiais de PI-álgebra, né? O que é o PI? Então, essa sigla, né, vem do inglês, né, Polynomial Identities, que significa justamente identidades polinomiais. Então, abreviadamente, a gente chama as álgebras que têm identidades polinomiais de PI-álgebras. Esse conceito, ele surge nos artigos de Den e Wagner. E o interesse geral em PI, teoria, né, começou em 1948 com o trabalho de Kaplansky. Então, essa área, ela é, comparado ao cálculo, né, outras áreas, ela é bem relativamente nova, né? Tem aí pouco mais de 70 anos. Mais sobre a estrutura de PI-álgebras foi desenvolvidas nos anos de 1960 e 1970, por conta dos livros de Jacobson e Processi. Então, esse livro do Jacobson foi de 1975 e foi aí um dos primeiros livros nessa teoria de PI-álgebras. Então, o nome dele, né, é PI-álgebras Introduction, né, uma introdução, né, às PI-álgebras. Foi o primeiro livro, né, um dos primeiros, não sendo artigos, né, publicados, que a gente tem aí como referência. Esse livro de Processi aqui, que alguns artigos aí citam, eu até procurei, mas eu não encontrei. Esse do Jacobson, eu encontrei ele. Ele até é um livro escrito, né, a máquina de escrever mesmo, né? Acho que não teve edições posteriores, né? Mas foi daí que surgiu, né, as primeiras referências aí da teoria. Bom, então, a gente vai responder algumas perguntas, né? Antes de chegar no que é de fato uma PI-álgebra. Então, uma PI-álgebra, em especial, ela é uma álgebra. Então, a gente vai ver primeiro o que é uma álgebra, depois o que é um polinômio, porque identidades polinomiais tem a ver ali com polinômios, né? E aí depois vai juntar tudo e discutir o que é uma PI-álgebra. Bom, então, uma álgebra é o seguinte. A gente estuda aí na graduação, em álgebra linear, o conceito de espaço vetorial, né? Então, eu coloquei aqui para relembrar o que é um espaço vetorial. Então, nessa palestra, eu vou trabalhar sobre o corpo R. No final, eu vou comentar de alguns outros corpos. Poderia ser para qualquer corpo finito,
corpo infinito, característica zero. Depois eu vou comentar um pouquinho mais. Mas para a gente entender e ficar claro aí os conceitos, eu vou trabalhar aí sobre R, corpo dos números reais, né? Então, lá na graduação, em álgebra linear, a gente vê o que é um espaço vetorial. A gente vê que ele é um conjunto, que é não vazio, e que tem duas operações. A soma, né, pega dois elementos e soma eles, e a multiplicação por escalar. Pega um número real e multiplica pelo elemento do conjunto. E que satisfazem todas essas propriedades aqui, né? Comutativa, que é essa aqui, associativa, elemento neutro, elemento inverso, aqui distributiva com o escalar, né? Aqui também. E 1, que é o 1 dos números reais vezes A, dá. São essas 8 propriedades que a gente tem aí num espaço vetorial. Quando eu estava na graduação, uma das perguntas que eu me fazia era a seguinte. Bom, a gente tem uma soma, uma multiplicação por escalar. Será que eu poderia multiplicar elementos que estão dentro do espaço vetorial? Né? Que isso a gente, lá em álgebra linear, a gente não faz, né? A gente só tem essas duas operações aqui. E aí a resposta é que sim. E quando eu faço essa operação de produto, aí surge o conceito de álgebra. Então eu tenho um espaço vetorial A, e ela é uma álgebra se tem uma operação binária, né? Ou seja, pega dois elementos aqui do nosso espaço vetorial e leva no produto deles. E essa operação é chamada de multiplicação. Além disso, como aqui para espaços vetoriais, ela tem que satisfazer algumas propriedades, que são essas três aqui. Então, quando a gente tem uma soma de dois elementos e multiplica por um C, né? Vale aqui a distributiva, pelos dois lados. E quando eu tenho uma constante, né, um escalar vezes um produto, valem essas relações aqui. Né, multiplicar a constante pelo A, e aí multiplicar pelo B, ou fazer A e multiplicar a constante pelo B. Então, isso que é uma álgebra. É um espaço vetorial que, além da operação de soma e de multiplicação por escalar, a gente tem também um produto, que satisfaz essas três propriedades aqui. Bom, aí então alguns exemplos bem conhecidos, familiares para nós, de álgebras. Então, o corpo dos números reais é uma álgebra. Se a gente pegar aqui e colocar números reais aqui, vai satisfazer as três propriedades. A multiplicação é a multiplicação usual, né, que a gente tem nos números reais. Outros exemplos de álgebra são as matrizes n por n. Então, pega uma matriz n por n com entradas em R, ela é uma álgebra. E aqui, UTN são as matrizes triangulares superiores, certo? Então, só para dar um exemplo aqui, deixa eu abrir aqui. Então, o UTN são as matrizes triangulares superiores n por n. Ou seja, vai ter os elementos aqui da diagonal, A11, A22, até ANN. Aqui em cima também, né, A12, A1N, e assim por diante. E aqui abaixo, né, todos zeros. Certo? Então, as matrizes que são triangulares superiores só tem elementos acima da diagonal e na diagonal. O nome do conjunto aqui, que é o mais usual, é UTN. Também vem do inglês, né? Superior em inglês é upper, né? Então aqui upper triangular, n por n. Certo? Bom, então essa também é uma álgebra, né? Bom, então a gente já viu o que é uma álgebra, agora vamos para o próximo conceito. O que seria um polinômio, né? Então, polinômio também a gente está acostumado a trabalhar com os polinômios lá nas disciplinas da graduação. Polinômios de grau n, você pega lá um an, x na n, mais an-1, x na n-1, e vai indo até o a zero. Aqui ele é um pouquinho diferente, ele é um pouco mais geral, né? Nos cursos de estruturas algébricas, a gente vê que tem uma diferença entre polinômio e função polinomial, né? Um polinômio, o que é? O polinômio, lá a gente vê que é uma expressão formal. A gente pega algumas letras, né, e vai multiplicando.
E a função polinomial é justamente a função, que daí vai ter um domínio, cuja lei de formação é dada por aquela expressão formal que a gente chama de polinômio. Então, tem uma diferença, né, entre o que a gente está acostumado, que é a função polinomial, que geralmente, lá em cálculo, né, a gente trabalha com função polinomial, do polinômio. O polinômio é uma expressão que ela é formal, simplesmente um produto de letras. Então, para a gente entender bem o que é isso, né, o que é um polinômio aqui, a gente considera um alfabeto, né? Então, um alfabeto formado pelas letras x1, x2, xn, continuam, ou em um conjunto infinito de letras, e a gente forma palavras com essas letras. É a mesma coisa que a gente, no nosso alfabeto, né? Por exemplo, pega aí o B, o A e alguma outra letra, e você forma, né? Bá, alguma coisa, certo? Então, você faz o produto de letras, que aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, por exemplo, eu peguei a letra x1, x2, x5, formou uma palavra. x2, x1, x3, x1, outra palavra. x5, x5, outra palavra. Então, eu venho aqui no meu alfabeto e vou fazendo a multiplicação aí de várias letras para formar uma palavra. Observa o seguinte, que essa palavra é diferente dessa. Né? O x1 e x2 é diferente de x2 e x1. Tá? Então, lá nos polinômios que a gente está acostumado, o que acontece? É o mesmo processo. Né? Aqui a gente pegaria sempre a mesma letra e multiplicaria várias vezes. Então, o caso que a gente conhece lá do cálculo é um caso particular desse daqui. Aqui só a gente está com mais variáveis. Bom, então, a gente tem algumas palavras, né? E o que é um polinômio, então? Um polinômio é pegar uma quantidade finita de palavras, multiplicar por escalares que estão em R, e fazer a combinação linear, fazer a soma de tudo isso. Vai dar uma expressão formal que a gente chama de polinômio. Então, aqui um exemplo, né? Então, peguei aqui várias palavras, coloquei aqui alguns coeficientes, nessa aqui coeficiente 1, coeficiente 5, coeficiente menos 3, somei tudo, né? Fiz a combinação linear, deu um polinômio. Bom, as letras que estão envolvidas dentro do polinômio, a gente denota assim. Então, P depende de x1, x2, x3, x4. É como se fosse função em várias variáveis, né? Função em 3 variáveis, a gente denota lá f de x, y, z. Aqui vai ser P das letras que estão envolvidas, né? No caso aqui, 1, 2, 3 e 4. Bom, e aí quando a teoria vai avançando lá, alguns polinômios que surgem com mais frequência, eles ganham alguns nomes especiais. Por exemplo, esse daqui. Né? Então, o polinômio era assim, x1, x2, menos x2, x1. Ele ganha essa notação, coloca aqui um colchete, e ele se chama comutador. Né? Então, esse é um polinômio que aparece com bastante frequência lá na teoria de P e álgebras, e ele tem esse nome de comutador. Até em álgebra, em geral, ele é bastante visto. A gente vai fazer alguns cálculos depois com eles, e aí vocês vão ver do porquê do nome comutador. Porque ele faz comutar, né? Então, vamos lá. Então, já temos os conceitos aí de álgebra, então, que é um espaço vetorial com a operação de multiplicação, e de polinômio, que é o somar uma quantidade finita de palavras e colocar coeficientes reais na frente. Bom, então vamos para o caso do que é uma identidade polinomial. Então, vamos juntar todos esses conceitos. Bom, então a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. O que ocorre se a gente trocar x1 e x2 no comutador por dois números reais? Né? Então, deixa eu pegar aqui a minha apresentação. Né? Vamos lá. Vou pegar aqui um outro arquivo. Bom, então, eu tenho aqui o comutador. Vamos pegar aqui um exemplo com números, 2 e 3, por exemplo. Então, lembrando aqui da definição, da definição do comutador que eu passei ali para vocês, né?
Digamos que a gente tenha A1 e A2. Isso é A1, A2, menos A2, A1. Então, quando eu faço aqui com números, o que a gente vai ter? Seria 2 vezes 3, né? Menos 3 vezes 2. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, dá 6 menos 6, dá 0. Em geral, se eu colocar quaisquer números reais, aqui se o A1 e o A2 forem números reais, nos números reais a gente sabe que a gente pode comutar números, né? Fazer A1, A2 é a mesma coisa que fazer A2, A1. Então, aqui a gente teria A1, A2, menos A1, A2, e isso é 0, para quaisquer números reais. Certo? Para todo A1, A2 em R. Ok? Bom, então vamos lá. Então, isso que eu escrevi aqui. Dados A e B reais, a gente tem que o comutador de quaisquer números AB, né, dá sempre 0. E aqui a gente usou esse fato, que eu pude trocar aqui o A e o B de lugar com a operação, sabendo, né, que o corpo dos números reais é comutativo, né? Bom, então o que a gente mostrou com isso? Mostramos que o polinômio, então chamando aqui de P o comutador, a gente mostrou que ele se anula sempre quando a gente troca x1 e x2 por quaisquer dois números reais A e B. Ok? Então, para os números reais, quando eu troquei aqui dois elementos aqui no polinômio, deu sempre 0. Vamos ver se o mesmo ocorre quando a gente faz por um caso maior, para uma outra álgebra, para a álgebra das matrizes triangulares superiores. Depois a gente vai juntar tudo isso para ficar claro aí o conceito de identidade polinomial, tá? Então vamos lá. Então o que ocorre se a gente trocar duas letras, x1 e x2, no comutador também, por duas matrizes, A1 e A2, que são triangulares superiores. Então vamos fazer as contas aqui. Então a gente vai pegar aqui, vamos, por exemplo, pegar aqui uma matriz, então, A1. Então ela é uma matriz 2 por 2. Eu vou fazer aqui, pessoal, genérico, tá? A1, A2. Aqui são entradas reais. Então, A2, 2. Então essa vai ser o A1. E o A2 vamos chamar de, vamos colocar aqui B11, B12, 0 e B22. Então todos esses A's aqui dentro, esses B's, são números reais. Então a gente tem o costume até de chamar a matriz com a letra maiúscula, né? Só que como eu estou chamando o A da álgebra A, então eu coloquei em minúsculo aqui, tá? Mas é o A1 e o A2 são matrizes 2 por 2 triangulares superiores. Tá? Então vamos lá. Então vamos fazer o comutador aqui de A1 e A2 para ver o que acontece. Então aqui a gente tem A1 e A2 pela definição, menos A2, A1. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para ficar mais rápido. Copiar essa aqui. Então, ó, copiei o A1 aqui, colei aqui. Vamos copiar essa aqui. Colei aqui também. Acho que não vai caber a outra. Vamos fazer aqui na outra linha. Então, deixa eu copiar aqui. Agora, então, foi A1, A2, menos... Eu vou colocar aqui embaixo, só porque não vai caber aqui, o A2, A1. A2, esse menos aqui embaixo. A2, A1. Bom, vamos resolver isso daqui, então. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Então, aqui é um produto de duas matrizes, né? Vai dar uma matriz, 2 por 2. Então, vamos lá. Usando o produto usual das matrizes, né? Que é com o produto usual que vira uma álgebra. Então, vai dar aqui A1, 1, B1, 1.
Então, A11, B11. Esse outro termo aqui vai dar 0. Aqui, A11, B12, mais A12, B22. E aqui embaixo, 0. E aqui, então, esse com esse 0, esse com esse A22, B22. Então, o produto dessas duas matrizes dá isso daqui. Opa. Menos. Agora vamos multiplicar as duas de baixo. Então, aqui vai dar B11A1. Essa com essa, então, B11A12, mais B12A22. Aqui, quando multiplica esse, dá 0. Quando multiplica esse, dá B22, né? Esse com esse dá 0, e esse com esse dá B22A22. Bom, o que a gente tem aqui, então, pessoal? Veja que esse termo e esse é exatamente o mesmo, porque aqui as entradas são reais, então elas comutam. Então, aqui dá 0. Aqui essa entrada 0 menos 0 dá 0 também. Essa outra aqui embaixo também eu posso comutar, porque são números reais, dá 0 também. E aqui vai dar o quê? Ó, vamos ver se alguma coisa cancela aqui. Aqui não cancela nada, né? O A1 aparece só nesse termo. Aqui não aparece. Então, se a gente pegando aí números específicos, né, números adequados, quando faz a subtração aqui, certamente não vai dar 0. Então, aqui eu vou ter um termo, vamos chamar ele de estrela, onde esse estrela aqui pode não ser nulo, né? Colocando aqui, por exemplo, vamos pegar aí o 1 sendo 1, aqui 1 também, né, que aqui D2, por exemplo, aqui D2 também dá 4, eu consigo aqui números reais que dê diferente de 4. Então, quando faz a subtração, dá diferente de 0, né? Dá um valor aqui que não necessariamente é 0. Então, veja, o que aconteceu para os números reais não necessariamente acontece para as matrizes triangulares superiores. Antes, para os números reais, sempre que eu substituía números aqui, dava 0. Já para esse caso, não. Para esse caso, vai acontecer algo assim. Quando eu substituo por matrizes, vai dar um elemento aqui que não necessariamente é 0. Certo? Bom, agora, então, o que a gente vai fazer? Vamos considerar mais duas matrizes, A3 e A4. E vamos fazer o seguinte produto. Então, vamos voltar lá. Vamos fazer o seguinte produto. Então, vamos fazer aqui A1, A2, vezes A3 e A4 para ver o que vai acontecer. Bom, essa primeira vai dar, aqui pelas contas que a gente fez, algo assim, 0, 0. Aqui, então, vai dar um elemento real, vamos chamar ele aqui de alfa, pode ser. E aqui vai dar 0 também. E a outra, fazendo o mesmo processo, a gente vai obter a mesma ideia. 0, 0, 0. E aqui, um outro número real, beta. Certo? Quando a gente multiplica, o que vai acontecer? Então, aqui, esse por esse vai dar 0. Esse por esse também. Aqui também. E aqui também, dá a matriz nula, que é o 0 da nossa álgebra. Então, isso para todos, né? Aqui o A e o B são números reais que vêm das contas aqui de cima, né? Podem ser 0 ou não. Certo? Então, fazendo uma vez, substituindo no comutador matrizes, não deu 0. Agora, multiplicando dois comutadores, dá 0 para quaisquer matrizes que eu coloque aqui. Sempre vai dar 0. Beleza? Então, vamos lá. Vou voltar para cá. Com isso é o que eu escrevi aqui. Então, considerando duas matrizes, né? Mais duas matrizes, A3 e A4,
e fazendo o produto de dois comutadores, então vai ter uma expressão desse tipo, vezes uma expressão desse tipo, que quando eu multiplico, dá a matriz nula. Então, para os números reais, essa expressão, quando eu substituía por números reais, dava zero. Para matrizes triangulares, eu preciso de uma expressão com dois comutadores, certo? Ou seja, um polinômio dessa forma aqui. Mostramos que um polinômio assim se anula sempre que a gente troca letras x1, x2, x3 e x4 por quaisquer matrizes que são triangulares superiores 2 por 2 com entradas em R. Bom, feito isso, eu vou definir o que é uma identidade polinomial, para depois a gente encaixar esses exemplos que a gente fez. Então, o que é uma identidade polinomial? É eu pegar um polinômio em n variáveis e há uma álgebra. Então, a gente diz que f é uma identidade polinomial para a álgebra A se sempre que eu substituir no lugar das variáveis quaisquer elementos da álgebra, dá sempre zero. Então, vem lá a mesma similaridade com identidade que a gente trabalha lá quando trabalha com polinômios, lá em cálculo, né? Então, o que era uma identidade lá? É quando dá zero. Aqui é a mesma coisa. Eu substituo os elementos, aqui as variáveis, né, do polinômio, as letras, por elementos da álgebra, e tem que dar zero. Se ocorrer isso, o f é uma identidade polinomial. Bom, e uma PI álgebra, o que é então? Então, uma PI álgebra é uma álgebra que satisfaz uma identidade polinomial não nula. Aqui faltou o não nula, mas tem que satisfazer uma que é não nula. O zero sempre é para qualquer álgebra, então não teria graça. Toda álgebra seria uma PI álgebra se a gente não considerasse, não tirasse aqui o caso não nulo, né? Então, uma PI álgebra é uma álgebra que satisfaz uma identidade polinomial que é não nula. Bom, então o que a gente viu ali dos exemplos anteriores? Que esse polinômio comutador é uma identidade polinomial para os números reais, porque sempre que eu substituo aqui por elementos reais, dá zero. O outro caso, esse polinômio, o mesmo comutador, né, não é uma identidade para o T2. Por que não é? Porque a gente viu aqui que quando eu substituía matrizes, essa entrada poderia ser não nula. Então, não é para todas as matrizes que elas eram. Então, esse polinômio não é identidade para as matrizes triangulares superiores. Mas, fazendo as contas, a gente viu que o produto de dois comutadores é uma identidade polinomial para o T2 de R, né? Foi o que a gente fez aqui. Pegou 2, dá uma expressão assim, e no fim das contas, deu zero. Então, aí a gente já viu que tanto o R quanto o UT2 são duas PI álgebras. Né? Esse polinômio não é o polinômio nulo, esse aqui também não. O R satisfaz essa identidade polinomial, o UT2 satisfaz essa, então, tanto o R quanto o UT2 são PI álgebras. Bom, aí o que surgiu como pergunta, né? Então, a gente encontrou ali algumas identidades, né? A pergunta é, quais que são todas as identidades numa álgebra? Essa é a pergunta, eu acho que meio que natural para se fazer, né? Então, você encontra algumas, mas tem como saber quais são todas, né? E partindo, assim, do princípio que a gente tem de base do espaço vetorial, a gente busca um conjunto que seja a base para essas identidades polinomiais. Então, a gente, às vezes, tem várias identidades, a gente chama de consequência, que uma é consequência da outra. Então, essas que são consequências, a gente vai tirando desse conjunto, que seria a base, né, para deixar ele o menor possível. Então, é isso que a gente busca, o menor conjunto possível, né, tais que a partir daquele conjunto eu consiga construir todas as identidades polinomiais para uma álgebra. Bom, aqui eu vou dar, então, uma ideia para vocês de como que a partir de uma identidade eu consigo construir mais identidades. Consigo construir infinitas a partir de uma, né? Então, só tomar uma água aqui. Para a gente responder, então, essa pergunta de
quais são todas as identidades para o T2. Bom, então fazendo os cálculos aí, a gente encontrou uma, que era essa daqui, produto de dois comutadores. Sempre que eu substituo por elementos da álgebra, vai dar zero. Bom, então vamos voltar lá para minhas notas aqui. Então a gente tinha isso daqui. Então, deixa eu pegar assim, x1, x2, x3, x4. Ali eu não coloquei essa notação, mas a gente diz, quando a identidade a gente coloca assim, pertence a id de UT2, né? Faz referência aí às identidades. Então, esse é o conjunto que a gente chama das identidades. Então, a gente viu que esse polinômio, ela é uma identidade para UT2. O que acontece quando eu multiplico uma outra variável aqui do lado ou aqui, por exemplo? Então, digamos que eu multiplique aqui. Vou colocar aqui x5. x5 vezes x1, x2, x3, x4. Bom, será que isso daqui é uma identidade polinomial para o J2? Isso, então, pertence a esse conjunto das identidades para o T2? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer para verificar que é uma identidade? É substituir, então, onde tem as variáveis por matrizes, certo? Então, no lugar do x5, vai vir aqui uma matriz A5, nós vamos pegar aqui, então, A1, A2, A3, A4 e A5, matrizes em UT2. E vamos substituir aqui, né? Então, aqui vamos fazer A5, comutador de A1 com A2, comutador de A3 com A4, e a gente tem que verificar que isso aqui é zero. Bom, observa que esse A5, estando aqui do lado, não interfere em nada na conta. Por quê? Então, o A5 é uma matriz, ele entraria aqui com, vamos colocar assim, com algumas entradas aqui não nulas, essa aqui sempre é nula, porque ela é triangular e superior, mas quando eu substituir isso daqui, por matrizes, aqui vai dar sempre zero, porque o comutador, a gente fez as contas antes, e sempre que eu substituo aqui por matrizes, dá zero. Então, seria multiplicar o A5, que seria essa matriz, por zero, e isso, com certeza, é a matriz nula. Então, se eu multiplicar variáveis nesse lado ou no outro lado, vai continuar dando a matriz nula, porque esse termo aqui, esse miolo aqui, dá zero sempre que eu substituo por qualquer matriz aqui, né? Então, aí que vem a ideia. Então, uma identidade, quando eu multiplico por polinômios, ali eu multipliquei por uma única variável, mas pegando a mesma ideia, eu poderia multiplicar por um polinômio aqui do lado, quando eu substituir por matriz, aqui vai dar uma matriz, o resultado final, aqui também, como essa do meio é zero, que está em vermelho, né, que é o produto de dois comutadores, então, também vai ser uma identidade polinomial, independente se tem polinômios aqui do lado ou não. Tá? Então, de uma identidade, eu consigo infinitas fazendo esse processo, multiplicando por polinômios aqui do lado. Outra coisa que segue a mesma lógica que eu posso fazer é, no lugar das variáveis aqui dentro, substituir por polinômios. Então, peguei aqui W1 até W4, polinômios, e substituí aqui nas variáveis, né? Bom, quando eu substituo aqui dentro, então, vamos pegar aqui, quando eu substituo, por exemplo, aqui dentro, vamos colocar aqui um polinômio, em vez de, vou pegar assim, x1, x3, mais x4, x2, x3, x4. Aqui poderiam ser, vamos pegar variáveis diferentes, só para não pegar as mesmas. Então, aqui x5, e aqui, esse foi repetido, x6. Então, eu coloquei um polinômio. O que eu preciso fazer para verificar que isso é uma identidade polinomial? Então, isso aqui é uma identidade para o T2?
Essa aqui é a pergunta. Então, o que eu preciso fazer? Substituir todas essas variáveis por matrizes triangulares. Mas quando eu substituir aqui, ó, quando eu substituir e fizer as contas, vai dar uma matriz que é triangular superior nessa entrada aqui. Aqui para o x2 também, né, vai dar uma matriz A2, que é triangular superior. Aqui vai dar uma matriz A3, triangular superior. E A4, que também é triangular superior. Bom, eu sei que quando eu substituo tudo por matrizes triangulares superiores, em dois comutadores, antes a gente provou que dá zero. Então, eu posso trocar aqui as variáveis dentro do comutador por polinômios também. Então, é isso que eu escrevi aqui. Então, a partir de uma identidade, eu posso multiplicar polinômios do lado e trocar as variáveis por polinômios que me dão mais identidades. Então, aqui eu tenho infinitas identidades, certo? E vejam que todas elas surgem a partir dessa. Então, é nesse sentido que eu falei antes de pegar o menor conjunto. Por exemplo, todas essas aqui, como elas surgem a partir dessa, naquele conjunto que eu quero, só me interessa que tenha essa identidade inicial aqui, porque todas essas são consequências dessa daqui, tá? E como elas são infinitas, fica difícil eu trabalhar com um conjunto que seja infinito, né? Então, eu jogo fora todas as que são consequências. Então, é essa que é a ideia, de a partir de uma, eu construir as demais. Então, aqui um outro exemplo, né? A gente tinha essa, uma identidade para o T2. Aqui eu coloquei, ó, um polinômio do lado, coloquei aqui 5x1, troquei aqui variáveis por polinômios, multipliquei do lado também por um polinômio, aqui também, aqui fiz uma soma, aqui um polinômio do lado. Então, sempre essa parte que está em vermelho aqui, quando eu substituir por matrizes, no fim das contas, depois que eu fizer as contas, vai dar o comutador, onde cada entrada é uma matriz 2 por 2 triangular superior, e como ela, toda produto de dois comutadores de matriz triangular superior, são nulos, então toda essa expressão em vermelho aqui sempre vai dar zero, independente do que tiver aqui do lado. Então, por exemplo, essa aqui é uma identidade que a gente diz que é consequência dessa identidade inicial aqui. Certo? Bom, aí o que aconteceu? Em 1971, o Maltsev, que ele é um russo, né? Ele provou que todas as identidades polinomiais de UT2 no corpo dos números reais são geradas por esse polinômio aqui, que a gente viu que é uma identidade. Então, digamos que eu esteja lá brincando, vou escrever um polinômio aqui qualquer. Escrevi lá um polinômio, substituí matrizes 2 por 2 triangular superior e vi que deu zero. Ela é uma combinação linear de polinômios, monômios, na verdade, né, que aparecem, né, no miolo essa identidade aqui. Ela vai ser, de alguma forma, algo assim, né, com mais do que uma soma, ou uma soma única, né, mas ela vai ser consequência dessa identidade aqui. Então, isso o Maltsev provou em 1971. Então, esse é um caso que está resolvido, para matrizes triangulares superiores. Bom, então, aqui eu citei 2 por 2, ele provou mais do que isso, ele provou para n por n no artigo dele. Ele provou que sempre que eu tiver matrizes triangulares n por n, né, eu fizer o produto de n comutadores, vai ser a base para as identidades polinomiais das matrizes triangulares superiores. Então, a ideia é mais ou menos essa daqui, que a gente fez aqui, né, de pegar os dois comutadores, substituir em matrizes e verificar que dá zero, né? Em algumas demonstrações, eles já conseguiram simplificar, né? Não é sempre substituindo, né? Como a gente fez aqui, né? Porque dá muita conta. 2 por 2 já dá bastante conta. Quando a matriz cresce, vai dando muita conta. Então, depois eu vou comentar em uma para matriz n por n, de uma técnica que é diferente da substituição, né? Só por cima para vocês terem uma ideia.
Então, aqui a gente tem o resultado do Maltsev, de 1971. Então, esse é um caso de que as identidades polinomiais estão totalmente descobertas. Todas elas são geradas por esses polinômios aqui. Bom, então a gente já resolveu para R, para UTN, né? Então, que é o produto de N comutadores. A pergunta natural que surge é para as matrizes sem ser triangulares superiores. Se essa álgebra é uma PI-álgebra, e se for, quais são todas as identidades polinomiais para M2 de R. Então, vamos lá. Então, uma identidade polinomial para M2 de R é esse polinômio aqui, que é o chamado polinômio de Hall. Então, ele é o quê? Ele é o produto, duas vezes, né, o produto do comutador, e faz um terceiro comutador com uma outra variável. Então, sempre que eu substituir matrizes aqui, 2 por 2, esse polinômio sempre vai dar zero, para quaisquer matrizes que eu substituir. Bom, então, a ideia da demonstração, uma delas é você fazer isso, você pegar matrizes genéricas, colocar aqui e abrir as contas. Vai dar um pouco de trabalho, mas você vai chegar que vai dar zero. Outra técnica que surgiu para esse polinômio, né, foi a seguinte, só para comentar por alto, né? Então, dada uma matriz 2 por 2, eles conseguiram ver uma relação com o polinômio característico dessa matriz. Então, se você abrir lá o polinômio característico, fizer lá a identidade menos lambda, né, o determinante disso, você consegue que o polinômio característico de A seja dessa forma aqui. Lambda ao quadrado menos o traço de A. Para quem não lembra, o traço, então, é a soma dos elementos da diagonal, mais o determinante de A. Bom, então, eu consigo escrever o polinômio característico assim, e sempre que eu pegar duas matrizes e substituir o comutador, pelo teorema de Cayley-Hamilton, né, que diz que quando eu substituo a matriz no seu polinômio característico dá zero, a gente vai ter o seguinte. Então, substituindo no lugar do lambda aqui o comutador de duas matrizes, vai dar essa expressão aqui. O traço aqui, se a gente fizer as contas, vai dar zero, né? Na diagonal, sempre que eu fizer o comutador, a gente vê que dá zero. Isso a gente já fez, inclusive, né? Quando a gente fez aquelas contas aqui, todo comutador que eu pego, na diagonal tem sempre zero. Então, o traço, quando eu somo aqui, vai dar zero. Então, aquele termo do meio que apareceu foi esse aqui, né? Esse termo aqui. O traço aqui é zero, esse comutador aqui soma. Então, isso implica que quando a gente tiver o A1, A2 ao quadrado, vai dar menos o determinante desse comutador vezes a identidade 2 por 2. Bom, a vez que a gente já chegou próximo aqui do polinômio. Então, ó, estou com esse pedaço substituído por matrizes 2 por 2. Quando eu coloco a terceira matriz, que é o que eu preciso aqui, verificar que isso sempre é zero, a gente colocando, substituindo no lugar desse comutador ao quadrado, esse determinante, que é um múltiplo da identidade, vai dar sempre zero. Então, essa daqui é uma prova alternativa, né, que ela tem, né, uma certa... Eles conseguiram ver isso, né, que o polinômio característico dava esse resultado aqui, né, um múltiplo da identidade, para daí fazer o comutador. Então, foi mais, né, do que apenas chegar e substituir. Mas, ressaltando, né, que se você substituir, vai dar certo. Bom, então, esse é uma identidade polinomial. Uma outra identidade para as matrizes, que essa também, ela tem um pouco mais de técnica para provar. Se você fizer a substituição, dá certo, só que dá bastante conta, né? Mas é essa daqui, que a gente chama de polinômio estándar, ou seja, polinômio padrão. O que é isso? Então, é eu pegar e permutar as variáveis. Ou seja, aqui eu fiz um caso
para exemplificar. Quando n é igual a 3, o S3 é aquele conjunto, o grupo simétrico, que é o que a gente vê lá em estruturas algébricas, né? Então, por exemplo, o S3 é eu pegar e permutar sempre que possível as variáveis aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Eu permuto todas elas e aí eu analiso o sinal. Esse sinal é o quê? Se eu fizer uma troca a partir da identidade, na verdade, uma quantidade ímpar de trocas, eu coloco um menos na frente. Agora, se eu fizer uma quantidade par de trocas, aí eu coloco um mais na frente. Então, por exemplo, ó, essa aqui eu troquei o 2 com o 3, uma quantidade ímpar, uma vez. Então, veio menos. Essa eu troquei o 2 com o 1. Também é uma quantidade ímpar, uma vez. Veio menos aqui. Essa outra aqui, ó, eu troquei o 1 com o 2, e aí depois o 1 com o 3. Duas trocas. Então, uma quantidade par. Veio mais aqui. E assim por diante. Então, esse que é o chamado polinômio estándar. É eu pegar todas as letras e fazer essas trocas. Eu trocar a quantidade possível de permutações que eu tiver. Matematicamente, a gente escreve isso através desse somatório aqui. Pega uma permutação do grupo simétrico, que é justamente fazer essas trocas, e aí aqui nos índices a gente coloca o sigma o sigma é a permutação, o sigma dos elementos, né? Então, mas na prática, isso que é o polinômio estándar. Aí eu pegar as variáveis, misturar todas elas, de todas as formas possíveis, e ver se a quantidade que eu troquei de vezes foi ímpar ou foi par. Se for ímpar, eu coloco um menos na frente, se for par, eu coloco um mais na frente. Bom, então, esse polinômio estándar também é uma identidade para M2 de R. Então, a gente já tinha o polinômio de Hall, que é aquele que eu justifiquei ali pelo determinante, né, pelo polinômio característico. E essa outra aqui também é uma identidade para M2 de R. Bom, para justificar isso daqui, né, a gente pode substituir as variáveis, vai dar bastante conta, mas no fim vai dar certo. E também surgiram outras técnicas para fazer isso. Depois eu tenho um teorema ali que eu vou só enunciar ele, para comentar um pouco do matrizes de grau mais alto, como é que funciona, mas que surgiram várias demonstrações, né? Então, só que essa daqui, um jeito de fazer é você substituir, pegar 4 matrizes aqui, substituir, vai dar bastante conta, mas vai chegar no resultado que é 0. Bom, então nós temos duas identidades que não são nulas, então a gente conclui que o M2DR é sim uma PI álgebra. E, em 1973, o Razmizlov, e em 1981, o Drensky, provaram, né, que todas as identidades polinomiais de M2DR são geradas por essas duas aqui, H e ST4. Então, digamos que eu esteja ali brincando, escrevo ali um polinômio, começo a substituir por matrizes, vejo que deu 0. Ele é uma consequência dessas duas, ou seja, somas e combinações lineares de esses polinômios substituídos por polinômios aqui dentro e multiplicados dos lados também por polinômios. Bom, então, agora vou falar um pouquinho de alguns resultados que a gente já tem e alguns problemas que estão ainda em aberto, né? Bom, então, o interessante, né, é para matrizes, uma das coisas interessantes é para matrizes 2 por 2. Então, como eu estava falando antes ali da palestra, nem o caso 2 por 2 ainda está completamente resolvido. Então, aqui eu coloquei uma ordem cronológica, né, o que já está feito, né, e quando que foi feito. Então, por exemplo, se cai um corpo de característica 0, então, a minha apresentação eu fiz sempre sobre R, para ficar mais claro. Mas aqui a gente poderia colocar qualquer corpo, né? Corpo finito, característica 0, característica diferente de 0, né? Então, os mais fáceis, digamos assim, de trabalhar é quando a característica do corpo é 0 e ele é infinito, né?
Sempre que a característica é zero, ele é infinito. Mas pode ser infinito de característica diferente de zero. Característica, só para quem não lembra, né, é quantas vezes eu somo o número 1, né, a unidade do corpo, e dá zero. Então, por exemplo, para os reais, eu vou somar ali infinitas vezes, nunca vai dar zero. Então, ele tem característica zero. Agora, eu pego o Z2, eu somo 1 barra 2 vezes, dá zero. Então, a característica dele é 2. E é quantas vezes eu somo o número 1 do corpo e ele dá zero. Bom, então, cronologicamente foi feito assim. Primeiro para a característica zero. Na realidade, sempre a gente faz isso. Por quê? Porque tem alguns resultados que vão ter característica zero e corpos infinitos. Então, a gente usa esses resultados para facilitar as provas. E esses resultados eles não são generalizados para corpos finitos, por exemplo. Então, a gente não consegue usar eles. Então, quando o corpo é de característica zero e infinito, de característica P maior do que 3, então, lembrando que a característica de um corpo sempre é um número primo, né? E aqui a gente pegou diferente de 2. Então, todas as identidades polinomiais são geradas pelo polinômio de Hall, que é aquele que eu mostrei para vocês, e pelo polinômio standard de grau 4. Né? Então, matriz 2 por 2, o standard é de grau 4. Então, esse resultado foi provado por Razmizlov em 73 e Drensky em 81. Bom, um outro caso, corpo infinito com característica 3. Então, ó, aqui era maior do que 3, a gente tirou, né, então, o caso 2 e 3. Para todos os outros primos foi resolvido. Então, para a característica 3, as identidades são geradas pelo H, que é o polinômio de Hall, pelo polinômio standard, que é aquele que troca as variáveis, né, permuta as variáveis, e por mais uma identidade. Essa identidade, ela não é tão simples assim. Então, tem mais uma identidade. Esse resultado, ele foi feito por Kozlokov em 2001. Kozlokov, para quem conhece aí, é o professor Plumen da Unicamp, né? Alguns talvez conheçam ele. Então, foi feito por ele em 2001. Quando o corpo é infinito de característica 2, o problema ainda está em aberto, né? Eu conversando com o meu orientador, né, esses dias, que ele foi orientando, né, do Plumen, né, ele disse que o Plumen ficou um tempo trabalhando em cima desse problema para fechar o caso de matrizes, mas até agora ele não conseguiu resolver. Né? Então está ainda em aberto esse problema quando o corpo é infinito e característica é 2. Quando o corpo é finito, foi resolvido por Maltsev e Kiesmin em 1978. Né? Então, essa álgebra M2 e K é a que mais está avançada aí nos estudos, né? Falta só esse caso de corpo infinito e característica 2 para fechar todos os casos, né? Para qualquer corpo, né? Bom, para N, né, matrizes de grau maior do que 2, quando N é maior que 3, é um problema em aberto, né? E está ainda bem longe, né, de uma solução. Que nem para 2 por 2, a gente tem essas técnicas de, como a matriz não é muito grande, a gente consegue trabalhar usando a combinatória, multiplicando as matrizes, né, e fazendo. Ou desenvolvendo uma teoria tipo aquela do polinômio característico. Mas quando do que 2, aí tem muitas variáveis, né, uma matriz 3 por 3 já tem 9 entradas, né, você multiplica 2, aí já dá um produto bem grande, né. Então, ficam contas, assim, bem extensas, né? Então, ainda não foi encontrada uma técnica que a gente consiga generalizar isso por um grau maior, né, do que 2. Eu acho que tem alguns casos, né, de MN que foram resolvidos, né, a gente chama de graduação, quando a gente pega partes dela, tipo, filas da parte de cima para resolver, encontrar as identidades. Então, alguns desses casos eu acho que já foi resolvido. Mas o problema, em geral, ainda está em aberto. Bom, mas o que se foi resolvido, além disso, né, que eu falei de graduações, para chegar numa solução disso daqui, né? Então, em 1950, um teorema
bem antigo aí, a Mitsuru e Levitsky provaram, né, que o polinômio estándar de grau 2n sempre é uma identidade para Mn de K. Então, a pergunta era, Mn de K é PI álgebra? Então, eles provaram que é, porque esse polinômio é uma identidade. Então, a pergunta é, quais são todas as identidades, né, para Mn de K? Qual é o conjunto que é a base? Né? Então, é isso que ainda está aberto. Bom, um outro resultado, que foi feito por Leron, em 1973, é que todas as identidades polinomiais de grau 2n mais 1, ou seja, de grau ímpar, para Mn, grau, no caso aqui, é ímpar, mas com índice n, né, 2n mais 1, são geradas pelo polinômio estándar. Então, ele conseguiu provar que as identidades desse grau aqui é gerada pelo polinômio estándar de grau 2n, que é esse polinômio aqui em cima. Então, essas eu já posso desconsiderar. Em 83, Drensky e Kasparian provaram que todas as identidades de grau 8, né, uma que é par, para M3, são geradas pelo polinômio estándar de grau 6. Né? Então, aqui a gente viu que o ST2n, então aqui é 3, seria o ST6, é uma identidade, todas de grau 8 são geradas por ela. Bom, no geral, não tem, né? Não tem problema, está ainda em aberto. Para UTN, então, como eu comentei ali durante a apresentação, quando o corpo é de característica zero, que no caso lá eram os reais, né? Reais têm característica zero, então, todas as identidades polinomiais são geradas por esse polinômio aqui, o produto de n comutadores. Então, isso o Maltsev que fez em 1971. Quando o corpo é infinito, todas as identidades são geradas também por esse polinômio. Então, em 71, o Maltsev conseguiu para a característica zero, e em 81, o Sidorov conseguiu generalizar isso. Para todo corpo infinito, vale o mesmo resultado. E no mesmo artigo do Sidorov, esse artigo aqui é um artigo em russo, né? Eu trabalhei na minha tese com corpos finitos. Normalmente a gente pega ali um resultado para corpo infinito e tenta generalizar, tentar resolver ele, o caso geral, para corpo finito. Então, eu olhei esse artigo, um artigo que é em russo, né, para tentar ver o que ele fez de técnica para desse polinômio chegar nesse. Porque ele provou que se o corpo é finito com a cardinalidade Q, então todas as identidades são geradas por o produto de n vezes, né, polinômios assim, x1 na Q menos x1, x2 na Q menos x2, xn na Q menos xn. Né? Então, ele conseguiu mostrar que essa identidade era uma consequência dessa, e que todas as demais que tinha aqui para corpo finito também eram consequência dessa daqui. Né? Então, o caso de UTN, diferente dos do MN, está totalmente resolvido, e já faz aí algum tempo, né, 1981. O do MN está ainda bem longe, né, de ser resolvido. Bom, então aqui eu coloquei dois livros, né, que são bastante usados, né, na teoria, que é um do Drensky, né, e um outro do Gianbruno e Zaitsev. São dois livros aí que dão aí a estrutura de PI álgebras, né, e dão todos esses conceitos que eu falei, e muitos outros também, né. Bom, então seria essa, né, a minha apresentação. E agradeço novamente pela presença e a oportunidade aí de falar um pouquinho. Certo, Matheus. Muito obrigado, realmente, pela sua apresentação. Tá? E eu gostaria, no caso, pessoal, que quem quiser agora, né, fazer alguma pergunta, pode liberar o microfone. Bem, aqui tem uma pergunta. Alexandra Ercília pergunta: quais são os requisitos para estudar a PI teoria? Então, para estudar PI teoria, os requisitos, não precisa ter tantos pré-requisitos, é mais conceitos básicos de álgebra. Por exemplo, um curso de estruturas algébricas, você já
já consegue aí entender bem, né? Para fazer, né, os resultados em aberto, aí sim, aí precisa de cursos em estrutura de álgebras, né? Que geralmente são dados no mestrado, né? Mas para você entender o conceito, tendo o conceito de espaço vetorial e um pouco de conceito aí de polinômios, você já consegue pegar o jeito, né? Seria mais por esse lado aí, de pré-requisitos mesmo, né? Certo, pessoal. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Pode liberar o microfone, sem nenhum problema. Eu pergunto. Mateus, O professor Grob, pode falar, por favor. nesse teu trabalho, você trabalha com algum software matemático ou não? Então, eu não trabalho, mas tem um professor lá da UFSCar que ele trabalha. Eu não sei o nome do software, mas eu sei que ele ficou ali alguns dias deixando o computador rodar para encontrar algumas identidades para certas álgebras, porque ela tem bastante combinatória envolvida nisso, né? Então, tem que ter, para alguns casos, ele trabalha com álgebras de Lie, que é um tipo especial de álgebras. E aí ele trabalha com software justamente para verificar. Ele substitui as matrizes, né, na identidade, deixa o computador rodar e fazer as contas. E aí vê se dá zero ou não. Então, só que é um trabalho assim bem... Um dia ele falou que ficou ali alguns dias o computador rodando para fazer a conta. É que eu percebi que você falou a nível de macro ali, eu falei, trabalhar com matriz não é muito fácil, né? Não é muita moleza, né? Não, dá um Nem pouco um de pouco. trabalho. Tem bastante combinatória envolvida. Até um pode confundir, né? Porque são matrizes 2x2, 4 entradas, e já era, né? Assim, rapidinho, né? Mas, nossa, o negócio é bem difícil. E ainda mais ir para 3x3, por exemplo, o problema que o professor Mateus indicou, né? Que está em aberto, as identidades polinomiais para as matrizes 3x3, ainda estão abertas, né? Matrizes pequenas, digamos, né? E nem quer dizer o que tem mais para frente, né? É bem complicado. Eu acho que eles vão ter que encontrar uma técnica para fazer o geral mesmo, né? Porque 3x3 já é bem complicado. Tem alguma coisa feita para 4x4, mas eu acho que dá bastante trabalho também. Porque vai dar ali 16 entradas, né? Muita coisa. Aí vai virar meses rodando o computador ali. Verdade. Então, pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Mateus? E só contribuindo, né, só um pouco a mais, né, tem também uma conjectura na qual eu estou trabalhando também com o professor Castilho, né, que é chamada conjectura de Lvov-Kaplansky, que também é mencionada sobre a imagem de polinômios, tá, sobre os espaços de matrizes de 2x2, 3x3, 4x4, etc, etc. A conjectura indica qual é a imagem de um polinômio quando você coloca num polinômio as matrizes respectivas. E essa conjectura somente está solucionada para matrizes 2x2, que foram feitas por Belov, Kanel, e eu não lembro, são 3 autores russos, né, que eles fizeram para o caso de 2x2. Para o caso de 3x3, ainda está em aberto. Os mesmos 3 autores indicam, né, que pode ser que dê a imagem tais espaços, mas, por enquanto, não é nada fixo. E nem quer dizer de 4x4, 5x5. E somente estou indicando para corpos, digamos, reais ou complexos, né? Já quando você começa a misturar com corpos finitos, de característica zero, etc., etc., já o problema muda, a imagem muda. Então, tem pouco feito para matrizes nessa área também, né? É bastante complicado, né? Porque você, quando tem um polinômio, você tem um polinômio em si, pode ter 10 variáveis, como 1000 variáveis. E são somas, né? E você tem os coeficientes. Então, é um procedimento bastante extenuante, gigantesco, né? Tanto assim que, em muitos casos, precisa o computador para preencher. E são coisas, digamos,
entre aspas, é simples de entender, né? Mas achar a solução é bem complicado. Então, pessoal, tem alguém mais fazendo alguma pergunta? Bem, então, pessoal, se ninguém mais tem alguma pergunta, tá? Eu vou pedir para o público, né, liberar o microfone, tá, pessoal? Fazer uma batida de palmas para o professor Matheus, tá? Muito obrigado, professor, pela sua palestra, pela sua participação, realmente. Nós agradecemos, nós da equipe de MateWeb agradecem, né, sua participação, tá? E esperamos assim que... E agradecemos, né, a participação de todos vocês, né, que hoje, como eu indiquei, sexta-feira de noite, estão nos acompanhando aqui, né? Contribuindo e aprendendo mais sobre esta parte, esta área, né, da ciência que a todo mundo nos gusta, né? E nos une o dia de hoje, né? Então, professor Matheus, tem alguma coisa mais a dizer? Bom, Eu só agradecer novamente pelo convite, né? Pela presença de todos, né? Numa sexta-noite, né? E agradecer pelo convite. Muito obrigado. sim, só uma coisa, você acha que essa teoria de PIA estaria bom para tipo uma iniciação científica? Os alunos ficariam muito complicado para um aluno de graduação, já que você conhece, já que você é aluno da nossa casa, né? Seria complicado você entender? Até uma altura, assim, eu acho que daria para fazer sim. Acho que daria para fazer sim. Porque é mais esses conceitos, né, de álgebra e de polinômio. E isso, sabendo o espaço vetorial, né, você, até uma parte, você consegue. Tem alguns teoremas aí mais adiante que você começa a usar a teoria de estrutura, de álgebras e de anéis, né? E daí é aí que precisa alguns outros conceitos, né? Mas até chegar lá, eu acho que uma iniciação científica, algo assim, daria para fazer sim. E em que universidades, assim, além da Unicamp e da UFSCar, em Na quais UNB, universidades? o UNB é bem forte. Aham. Porque ele é mais, eu acredito que surgiu ali pela Rússia, Bulgária, né? Esse interesse pelo estudo, né? Tanto é que esses artigos ali que eu citei no final, eles são todos em russo, né? Aquele que eu tive que traduzir ali, a princípio, né? Eu tirava foto, né, da página, porque não tem como digitar, né? E daí tirava foto e o Google partes ele traduzia, né? Às vezes dava alguma palavra que estava totalmente fora, né, do contexto, mas ele conseguia traduzir. Então, eu acredito que o Plumbin, né, inclusive, ele é búlgaro, né? Então, acho que foi daí que começou a surgir nessa parte da teoria de EPI álgebras, lá da Rússia, Bulgária, por lá. E aí eles vieram, né? Então, na Unicamp, né? E alguns professores para o UNB. Então, acho que nesses dois lugares que ela começou a se dissipar, né? Mas já tem estudos ali em Maringá, que tem alguém, acho que mais do que uma pessoa, né, que pesquisa lá. Campina Grande tem um ou dois professores lá que pesquisam. Na UFMG tem também professores. No Rio de Janeiro, eu não sei, não lembro agora de cabeça se tem alguém. Mas na Bahia tem a Manuela também, que é uma orientanda também do Plumbing. Tem, aí está se dissipando aí para o Brasil todo. É verdade, né? Aos pouquinhos está invadindo todo o Brasil essa teoria de EPI álgebra. E só uma curiosidade. Você estudou aquele artigo de Razmilov? Aquele que descobre que todas as identidades polinomiais são geradas por essas duas identidades que você falou. Você conseguiu ler esse artigo? Não, eu peguei, tem naqueles dois livros que eu citei lá, eles fizeram uma prova mais compacta, eu acho, desse resultado. Parece que esse artigo é bem extenso, né? E foi feito como eles falam, na marreta mesmo, né? Tentado até dar certo. Né? E daí tem algumas provas ali que eles... Tem uma que eu vi ali, inclusive antes estava olhando,
que deu tipo meia página no livro, né? Que eles conseguem pegar outras teorias, né, da estrutura de álgebras para eliminar alguns casos. Então, por exemplo, em vez de fazer para um corpo qualquer, bastava fazer para o corpo dos racionais. E aí usava uma álgebra chamada álgebra de Grassmann, que daí eles também conseguiam, trabalhando naquela álgebra, fazer a generalização depois, né? Então, simplificou bastante essa prova, né, que é o teorema também de Amitsui e Levitsky, né, parte dele, né? Então, teve várias provas, né, depois disso, né, porque parece que a original mesmo deu bem extensa, né? Se não me engano, um dia o Dimas comentou que deu mais de 100 páginas, né, para provar isso. Nossa senhora. Não, porque eu peguei aquele artigo de Rasmilov, né? Uhum. E não foi para frente. É bem extenuante, né? Pegar esse. Sim. Bem, pessoal. Então, alguém mais, pessoal, gostaria de participar? Bem, sem mais que dizer, pessoal, novamente, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, professor Mateus, tá, pela participação. Realmente, Mate Web está muito agradecido pela sua palestra o dia de hoje, tá? E com isso aqui eu vou parar a gravação, mas sem antes comentar-lhes, pessoal, que daqui a 2 semanas, praticamente, vai ter uma nova palestrante, que é a professora Elizabeth, que vai falar sobre alunos no TEA e as matemáticas, ou seja, alunos no espectro autista, tá? Então, fiquem atentos nas redes sociais, que nós vamos a divulgar antecipadamente, claro, tá? Essa palestra que vai ser bastante interessante para todos. Então, conosco, pessoal, até a próxima reunião e obrigado a todo mundo, tá, pessoal? Tenham uma boa noite e um ótimo final de semana. Até mais, pessoal. Ivan, tem gente com a mão levantada aí. Opa, desculpe, pessoal, desculpe, eu não vi. É que mudou aqui. Ah, Rina. Rina, pode falar, por favor, desculpe. Acabou a gravação? Não, ainda não. Rina. Aí a gente edita, não tem problema. Rina, pode falar, por favor? Tá ali, Rina? O Fred também quer falar. O Arthur Barbosa. Arthur? Opa, boa noite. Na verdade, é o Eben. É que é do meu filho, o Gmail que eu entrei. Não, eu só queria tirar uma dúvida, não em relação à palestra. É porque eu fiz a inscrição para assistir a palestra, né? E não recebi o link. Quem me enviou foi o professor Rinaldo, meu colega aqui da UFAL, que até disse que conhece você, o Ivan, né? Professor Rinaldo, Sim. da UFAL aqui. E ele me enviou o link e eu consegui entrar, né? Eu queria saber que eu preenchi aqui a ata, né, de presença, se vai ter problema. Não, se você preencheu o e-mail certinho, tá? Aí a gente envia por e-mail. Já é o departamento de extensão que envia o certificado. Caso contrário, a gente demora mais ou menos uma semana, assim, para fazer a documentação. Caso contrário, se não chegar para você, e você revise também o spam, né? Se não chegar, você conversa com o Rinaldo e, por intermédio dele, eu envio. Não tem problema, tá? Tá bom. E de antemão, parabenizar aí a palestra do professor Mateus. Foi muito bom e gratificante para nós conhecer coisas novas, né? Muito obrigado. Mais. Então, tá, pessoal. Muito obrigado a todos, tá? E até a próxima, pessoal. Valeu! Eu vou parar a gravação agora. Só um minuto.